Fala pessoal, eu sou o Alisson e esse é o canal Programação Dinâmica. No Diário de Pesquisa de hoje, vamos conversar um pouquinho sobre como a matemática é utilizada para modelar o avanço de epidemias. Se você está chegando agora no canal, sinta-se em casa. Aqui, além de ser um espaço de ensino de programação, é um espaço de entretenimento e conversa. A essa altura, no meio de tudo que a gente está vivendo, e depois de tantas notícias e tantas informações, você já deve estar cansado de escutar termos como a chata curva ou pico de infecção. Mas de onde que vêm esses termos? Né? Que curvas são essas? De onde que vêm esses modelos? Como que a matemática começa a se envolver nesse tipo de predição do espalhamento de uma doença? Você já deve ter alguma noção disso se você acompanha informações e notícias de fontes confiáveis. Inclusive, eu achei interessante que essa semana o matemático Marcelo Viana foi entrevistado, né, por um jornal na televisão para falar um pouco sobre como que os cálculos e as previsões a partir dos dados podem auxiliar a sociedade a tomar decisões melhores, né? Estimando e entendendo um pouco mais o comportamento, né, desse espalhamento da doença e as possíveis consequências de uma ou outra ação. Eu vou deixar o link para a reportagem no site do INPA aqui na descrição do vídeo para você conferir depois. Hoje eu venho conversar com vocês sobre um modelo em particular para dar uma noção mais específica de como que esses cálculos podem ser feitos. Então a gente vai ver um modelo bem simples, né, um modelo chamado SIR, S-I-R, que faz uma divisão da população em 3 compartimentos. Né? Então, um compartimento de pessoas que estão suscetíveis a pegar a doença, um compartimento de pessoas que já estão infectadas com a doença e um outro compartimento de pessoas que pode ser tratado como pessoas que estão removidas desse sistema. Por quê? Ou elas já foram infectadas e se recuperaram, ou elas não se recuperaram. Né? No caso, então, aconteceu o pior, e essa pessoa morreu, mas de qualquer forma ela não pode ser infectada novamente. Tá? Então, em alguns casos, esse R é visto como os recuperados, as pessoas que realmente se recuperaram da doença ou adquiriram imunidade, e em outros casos, esse R é visto como os removidos do sistema. Tá? Não importa a interpretação que você dê, para o modelo, as contas vão funcionar da mesma maneira. A minha motivação para apresentar esse modelo para vocês é que eu tenho estudado ele lá no INPA, nas minhas aulas de análise numérica no doutorado. Então, a análise numérica se preocupa com a análise de vários métodos para a solução de problemas matemáticos a partir de operações no computador, né, operações numéricas, e a gente busca tentar entender como é que esses métodos se comportam, né, quais são suas limitações, quando que um é melhor que o outro, esse tipo de coisa. E um dos problemas que a gente estava interessado em resolver é a solução de equações diferenciais ordinárias. E esse modelo SIR, né, esse SIR, ele gera para a gente um sistema de equações diferenciais. Então, dada a conjuntura do mundo, o professor perguntou se a gente tinha interesse em estudar esse modelo em particular e alguns outros modelos epidemiológicos, e então fazer esse tipo de aplicação na aula. Né? O modelo SIR e outros modelos podem ser encontrados até mesmo na Wikipédia. Aqui nesse artigo, modelo epidêmico, se a gente for descendo lá embaixo, a gente vai encontrar essa seção, o modelo SIR, e aqui tem as 3 equações diferenciais que descrevem o modelo. Então eu vou te explicar aqui de uma maneira bem resumida para você entender o aspecto geral da coisa. Tá? Então, a parte principal eu já te falei que é dividir a população em 3 compartimentos, né? Os suscetíveis, infectados e os removidos. E aí a ideia matemática por trás disso é você ter equações que descrevem como que cada um desses compartimentos varia ao longo do tempo. Tá? Então você vai ter equações diferenciais que descrevem qual que é a taxa de variação da sua população suscetível com o tempo, a taxa de variação da sua população infectada com o tempo e a taxa de variação dos removidos com o tempo. Tá? Então, essa é uma abordagem de modelagem que é muito comum em problemas físicos. Tá? Em vários problemas da física, a gente tem esse tipo de modelagem de pensar em termos de taxa de variação e montar uma equação diferencial para poder modelar e solucionar o problema. Tá? Inclusive, quando eu estava na graduação, estudando física, eu lembro de ter escutado que aquela segunda lei de Newton, né, que a gente aprende na escola como F igual a ma, né, força igual a massa vezes aceleração, ela foi formulada pelo Newton como a força é igual à taxa de variação da quantidade de movimento ou momento linear. E aí, para entender essas equações aqui, você tem que pensar da seguinte forma. Primeiro, a variação na população suscetível ela é sempre negativa, porque ela sempre decresce. A população suscetível sempre vai decrescer, dado que ela vai ficar infectada e depois ela vai ser removida. Tá? Então, os removidos estão imunizados ou morreram, eles não voltam a ser suscetíveis. Então, os suscetíveis sempre decrescem. Então, por isso tem um sinal negativo aqui. Depois vem um beta, que é uma constante que eu já vou explicar, e aqui você tem independência de 2 equações. Então, da própria quantidade de população suscetível no momento e da quantidade de população infectada no momento. E isso faz sentido pelo seguinte:
É razoável pensar que a quantidade de pessoas suscetíveis depende de quantos suscetíveis existe agora e também de quantos infectados existem agora. Por quê? Para que os suscetíveis diminuam, né, eles têm que ser infectados. E aí você tem que ter contato entre essas duas populações, entre as pessoas infectadas e as pessoas suscetíveis, tá? E essa quantidade de contatos depende de quantos você tem em cada lado nesse momento. E você tem que ter um contato que, de fato, contagia a pessoa, né? Então, vai ter efeitos como afastamento, como lavar as mãos, esse tipo de coisa que vai diminuindo essa taxa de contágio. Então, essas coisas como a probabilidade de você ter um encontro entre o suscetível e o infectado, a probabilidade da infecção acontecer de fato, porque o cara, sei lá, não lavou a mão, ou porque eles ficaram muito próximos, esse tipo de coisa, isso está tudo encapsulado aqui nessa constante beta, tá certo? Então essa constante beta, ela representa essa taxa com que a doença é propagada, de fato. Daí, olhando aqui para a segunda equação, a gente tem uma noção da taxa de variação dos infectados. Que é o quê? Justamente a galera que foi infectada aqui em cima, né, o quanto decresceu dos suscetíveis, eles entram diretamente aqui, de uma maneira positiva nos infectados, né? Mas aqui tem um decréscimo da quantidade de gente que é curada ou que morre, né? Então, da quantidade de gente que é removida desse sistema. Então, tem esse gama aqui que encapsula essa taxa de recuperação ou de morte ali, e ele depende também da quantidade de pessoas infectadas, né? Não tem como haver recuperação de alguém que não foi infectado. E aí, por último, sobra esse compartimento R, que tem a equação mais simples, que é simplesmente essa mesma taxa de recuperação, certo? Vezes a quantidade de infectados que tiver ali no momento. Então, com isso, a gente tem esse sistema de equações diferenciais ordinárias aqui, e para dar uma solução para esse sistema, né, para a gente poder ter aquelas curvas, a gente precisa primeiro determinar uma condição inicial. Então, tem que ter algum momento que você tenha informação de como é que estava a sua população ali naquele ponto, né? Quantos suscetíveis você tinha, ou qual é o percentual de suscetíveis, qual é o percentual de infectados. Algum momento você tem que ter o dado real para poder utilizar como condição inicial para solucionar esse sistema, tá? Outras coisas que vão te impor restrições que você vai precisar resolver a partir dos dados é, por exemplo, estimar que parâmetros são esses, o beta e o gama aqui. Então essas taxas você consegue estimar a partir dos dados também. Você consegue entender qual que é a taxa com que o contágio está acontecendo de fato, a taxa com que as pessoas estão se recuperando, esse tipo de coisa. E muito provavelmente vai ser uma taxa que vai variar, né? E a gente está tendo uma dificuldade agora com esse vírus, porque como muitas pessoas não têm os sintomas, ou eles demoram a se manifestar, a gente não conhece muito bem, né, o comportamento desse vírus ainda, é muito difícil de se estimar essas coisas com precisão, tá? Então os modelos, o modelo é simples de fato, tal, mas mesmo que a gente tivesse um modelo mais elaborado, assim, todas essas dificuldades de obter dados acurados, eles dificultam a precisão, né, uma acurácia de fato dessas predições. Lá no curso a gente solucionou esse sistema de algumas formas e fez algumas análises em cima disso. Eu trouxe aqui para vocês um notebook do Jupyter. Eu vou disponibilizar esse notebook lá no Google Colaboratório para você poder interagir, fazer testes, suas próprias modificações para fins didáticos, assim. E aqui eu vou apresentar apenas as curvas, não vou explicar o método de Euler, esse tipo de coisa, senão seria uma aula realmente de análise numérica aqui, tá? Mas aqui embaixo você vai poder ver, por exemplo, uma análise dessas curvas de suscetíveis, aqui em azul, tá? Infectados em laranja, é a curva que todo mundo fica falando para achatar, né? E em verde aqui os recuperados, tá? Então eu vou mostrar essa mesma curva nessa outra visão aqui, para a gente ter mais espaço para modificar os parâmetros. Então você vê, por exemplo, que se eu aumentar o beta, aquele parâmetro que determina o quanto que a doença é transmitida ali, você vai ver que essa curva ela vai vir mais para a esquerda, né? Vai ser o contrário daquele achatamento, ela vai ter um pico mais íngreme e mais cedo. Então atualmente o pico dela está aqui em torno de 4 dias, tá? Então eu estou utilizando os parâmetros aqui completamente arbitrários, não tem nada a ver com o vírus que a gente está presenciando no momento. E se eu puxar esse beta, por exemplo, mais para frente aqui, ó, para 2, saiu de 1 para 2, então eu dobrei. Se eu rodar novamente a simulação, você vê que saiu aqui o pico desses 4 dias mais ou menos, e ele veio aqui para 2 dias e meio, tá? Então a gente adiantou esse pico da doença e o pico ficou mais íngreme aqui também. Então você vê que as pessoas foram contaminadas muito rápido, ó, muito rapidamente desce esses suscetíveis aqui, muita gente foi contaminada muito rápido, teve o pico e aí depois eles começam a se recuperar
ou a morrer, né? No pior caso, infelizmente. Da mesma maneira, a gente também pode mover o parâmetro gama aqui, né? A taxa de recuperação das pessoas, para tentar dar uma amenizada nessa coisa. Por outro lado, se a gente reduzir bastante o beta aqui, né? Botar ele, por exemplo, aqui 0.4 e rodar novamente, você vê que teve um achatamento brutal aqui da coisa, né? Então teve uma distribuição muito grande. Esse pico ficou muito menor e ele passou lá para depois de 7 dias e meio, mais ou menos, né? E aí você tem essa distribuição, ficou bem diferente aqui as curvas até. E é interessante perceber também que nesse caso você não teve infecção total da população. Chegou algum momento aqui, ó, em que com cerca de 20% quase dessa população aí, a doença foi controlada. Então, existe uma razão crítica ali, existe um número crítico que a gente pode até calcular ali, dar uma olhada, em que a doença ela é controlada, tá? Então, você pode olhar, por exemplo, aqui dessas equações, a gente pode analisar quando que a taxa de variação dos infectados é positiva. Porque se essa taxa de variação for negativa, quer dizer que ela está sendo controlada, está diminuindo a velocidade em que a população é infectada. Então, se você fizer uma análise aqui desse lado direito da equação, beta S menos gama I, e fizer uma comparação, né, quando o Q é maior do que zero, você vai encontrar que quando beta vezes S sobre gama for maior do que 1, nós temos que a doença se multiplica de fato, né, ela vai crescendo aquilo lá. Mas quando for menor do que 1, ela começa a ficar controlada. Então, como isso depende da população suscetível, se você tiver uma população suscetível menor, né, então à medida que a doença vai se espalhando mais, a tendência é que ela se espalhe com uma velocidade menor, né? Então, tem um pico e depois ela começa a decrescer. Então aqui tem alguns parâmetros que você vai poder brincar lá no Google Colaboratório, explicando resumidamente, esse zero aqui é a condição inicial, então é o percentual da sua população que se encontra infectado no momento em que você descobre, né, e começa a computar a epidemia. Então aqui eu estou com o percentual até bem alto, né, desse zero. A gente pode modificar aqui para ver como é que as coisas mexem e tal. Esse DT aqui eu recomendo que você não mexa, porque ele é um parâmetro, na verdade, do método de solução da equação diferencial aqui. Então é o quão fino eu quero discretizar o meu domínio para poder fazer os cálculos. E se você começar a aumentar isso aqui, você vai ter uma discretização mais grosseira e você vai ver que a curva vai ficando menos suave, tá? Se eu aumentar bastante. Então você vê que ela começa a ficar quebradiça e dependendo dos parâmetros que eu mexer aqui, ela pode ficar bem ruim. Então olha só, ela degenerou para um negócio bem esquisito, tá? Então essas contas aqui elas não refletem a realidade. À medida que você vai aumentando esse DT aqui, o método de Euler pode não convergir, tá? Dependendo de alguns outros parâmetros. Então eu recomendo que você mantenha ele bem refinado, que aí você vai conseguir ver, pô, olha só a diferença. Foi só mexer ali no discretização que a gente conseguiu realmente entender o que está acontecendo aqui, tá? Esse outro parâmetro aqui, ele adiciona uma correção ao método de Euler, lá, um método um pouco mais sofisticado que permite que você consiga diminuir um pouco a sua discretização, mas enfim, isso é uma coisa para quem está mais interessado no método numérico em si. Para quem quiser apenas brincar aqui com o modelo e ficar analisando possibilidades, você pode mexer aqui na quantidade total da simulação de dias, mas 20 dias pareceu bem razoável para os parâmetros que a gente está mexendo, e principalmente aqui no beta e no gama, tá? Então se você começar a aumentar, por exemplo, a taxa com que as pessoas se recuperam aqui, você vê que, beleza, a doença avança, mas rapidamente depois as pessoas começam a se recuperar, e elas se recuperam tão rápido que nem toda a população suscetível foi contaminada também. A gente não jogou esse S aqui lá para o zero, ele termina aqui em cima, tá? Então, isso são algumas coisas que você pode brincar nesse modelo para tentar entender o comportamento possível de espalhamento de algumas doenças. Montar um sistema de equações diferenciais como esse é uma estratégia de modelagem, tá? A gente poderia adicionar outros compartimentos, poderia realmente separar os recuperados das pessoas que foram mortas, poderia simular gente que retorna para o compartimento dos suscetíveis, né? Porque de repente adquiriu uma imunidade, mas essa imunidade ela foi durante um tempo apenas. Depois ela acaba e a pessoa pode ser recontaminada. Isso é uma coisa que você poderia simular ali. Outra coisa que você poderia adicionar é o efeito de ter, de repente, uma vacina
e como que essa vacina iria se espalhando com o tempo, né? Porque demora um tempo para você conseguir vacinar a população como um todo. Você poderia simular mudanças no total da população, então nascimento e morte de fato. Você poderia simular uma doença que tem um período de infecção e um período que a pessoa infectada não transmite mais. Ou então uma doença que ela infecta de maneira diferente idades de pessoas em idades diferentes, né? Porque esse modelo aqui, bem simplificado, ele considera que todo mundo tem a mesma probabilidade de ser contaminado. Então você poderia adicionar outros dados, como pirâmide etária, enfim. Você pode fazer modelos muito mais complexos, né? Mas no fim das contas você vai sempre precisar ter dados acurados para conseguir ter uma precisão melhor nesse seu modelo. Uma outra forma que você poderia pensar na sua modelagem é iniciar o seu raciocínio não diretamente a partir dessas equações diferenciais, né? Mas a partir de grafos, né? Então você considerar redes de pessoas, né, e seus relacionamentos e tentar fazer alguma inteligência ali em cima dos grafos para dali sim você montar as equações do seu modelo e entender como que essas coisas se espalham ali, né? Você poderia fazer inclusive simulações de busca em cima desse gráfico, profundidade, enfim, coisas que podem ser bem sofisticadas ali em cima. Eu vou deixar aqui na descrição do vídeo algumas referências para quem tiver interesse em saber mais sobre esse modelo e também outros modelos epidemiológicos. Então tem algumas coisas bem interessantes sobre a história, né, de como que esses modelos surgiram, dos pesquisadores que estavam envolvidos nisso, e na pesquisa também de como que outras doenças, como por exemplo a malária, se propagavam, né, e número crítico de mosquito em relação à população, enfim, várias coisas interessantes aí que você pode querer analisar. Eu não sou tão interessado assim por epidemiologia, mas eu gosto de análise de modelos matemáticos em geral. Mas se você tem interesse pelo assunto, eu recomendo um outro canal aqui do professor Flávio Coelho, que foi co-orientador da KISE durante o mestrado, em que ele está abordando vários aspectos sobre a matemática das epidemias. Então também vou deixar o canal aqui embaixo na descrição do vídeo. Se você gostou do vídeo, não esqueça de deixar o seu like, nem de se inscrever aqui no canal para dar aquele apoio ao nosso trabalho. Muito obrigado e até a próxima!